Eu esperava mais do Vitor Roque. Ele é o jogador mais caro do Palmeiras. Essas palavras ecoaram no dia 7 de julho de 2025, ditas por um dos comentaristas mais respeitados do futebol brasileiro, Mauro Betting. E quando uma voz como essa fala, muitos ouvem. Alguns concordam, outros apenas replicam. O problema é que nem sempre se vê o jogo completo, muito menos a trajetória inteira. Hoje, vamos olhar para além dos gols não feitos, além das estatísticas frias. Vamos conversar sobre expectativa, potencial e construção. Porque por trás de cada camisa 9 existe mais do que números. Existe um ser humano, um profissional em formação, um projeto de longo prazo. E antes de mergulharmos nos milhões investidos, vamos entender por que críticas como essa dizem muito, mas não tudo. Em dezembro de 2024, o Palmeiras realizou uma das maiores apostas de sua história. A contratação de Vitor Roque por 27 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 163 milhões de reais na cotação da época. Uma cifra que fez barulho, não apenas pela quantia envolvida, mas pelo peso da expectativa que ela naturalmente carrega. Mas é preciso entender que esse investimento não é só pela performance imediata. É também sobre visão de futuro, sobre confiar em um talento que já brilhou em categorias de base na seleção brasileira sub-20 e mostrou potência física e técnica desde cedo. Clubes europeus como o Barcelona e o PSG já haviam monitorado Roque. O Palmeiras venceu essa corrida, mas com ela veio a cobrança. Cada passe, cada jogo, cada silêncio se tornou julgamento. E é nesse clima de investimento e exigência que entramos no próximo ponto. O que Vitor Roque realmente entregou no Super Mundial de Clubes. No mês de junho de 2025, o Palmeiras disputou o tão esperado Super Mundial de Clubes da FIFA, reunindo campeões continentais em uma competição inédita. Vitor Roque entrou em campo em 5 partidas, somando 332 minutos jogados. O número que mais ecoa é 0 gols. E por isso ele virou alvo fácil de críticas, sobretudo vindas de personalidades como Mauro Betting. Mas será que o desempenho de um atacante pode ser medido apenas por bolas na rede? Vitor foi responsável por 3 assistências prévias, o famoso último passe antes do passe decisivo, além de participações táticas que abriram espaços e permitiram finalizações de companheiros. Em 2 partidas, liderou o time em desarmes ofensivos e foi o jogador que mais sofreu faltas. Mais do que números, houve entrega. E é essa entrega invisível que precisa ser considerada antes da próxima crítica, ainda mais quando ela vem de um microfone respeitado. Críticas como a de Mauro Betting, proferida no dia 7 de julho de 2025, não surgem no vácuo. Elas fazem parte de um fenômeno que se repete há décadas. A força da opinião pública, moldada por figuras midiáticas. Quando um comentarista com décadas de credibilidade como Betting diz que esperava mais de Vitor Roque, a frase ecoa em jornais, ressoa em podcasts e vira legenda em redes sociais. Mas há uma diferença entre informar e formar julgamento. A opinião de um especialista pode influenciar multidões e, ao mesmo tempo, consolidar uma narrativa que nem sempre reflete a realidade completa. Não é que Mauro esteja necessariamente errado, é que ele não está sozinho nesse palco. O jogador também tem voz, trajetória, contexto. Por isso, antes de absorver a crítica como verdade absoluta, é preciso refletir. Estamos ouvindo todos os lados? Quando um jogador como Vitor Roque chega ao Palmeiras com apenas 20 anos de idade, carregando um preço de 27 milhões de euros, ou cerca de 163 milhões de reais, o peso que recai sobre seus ombros é desproporcional à sua maturidade. Desde o primeiro toque na bola, surgem comparações com ídolos consagrados. Alguns o medem por critérios que só deveriam ser aplicados a atletas em auge físico e emocional. É injusto esperar que um jovem de 2 décadas entregue o mesmo que um veterano com 100 jogos internacionais. Talentos emergentes precisam de tempo, espaço e, acima de tudo, compreensão. O futebol é feito de ciclos, e os que atropelam esse ritmo cobram picos antes mesmo da estabilização.
O resultado é frustração coletiva e narrativas apressadas. E por trás dessas cobranças, existe algo ainda mais delicado: o impacto emocional que essa pressão gera no próprio jogador. É isso que vamos explorar a seguir. Ser o camisa 9 de um clube como o Palmeiras não é apenas ocupar uma posição tática. É carregar em cada jogo uma expectativa coletiva, de torcedores, da diretoria, da imprensa, que raramente se leva em conta quando se observa o rendimento de um jovem como Vitor Roque, ainda em processo de formação, com apenas 20 anos de idade. A pressão não é só técnica, é emocional. Centroavantes vivem de confiança, e confiança não se compra com milhões de euros. Se constrói com tempo, segurança e apoio. Um gol perdido pode pesar por semanas. Uma sequência sem marcar pode virar crise. E nesse turbilhão, o rendimento cai, não por falta de capacidade, mas pela intensidade das cobranças externas. Roque chegou com valor alto, sim, 27 milhões de euros, o equivalente a cerca de 163 milhões de reais. Mas isso não o blindou das emoções humanas. E quando essas emoções se encontram com a paixão das arquibancadas, surge uma força poderosa: a torcida. Agora vamos falar dela. Torcer é mais do que vibrar com gols ou reclamar de derrotas. É participar da construção emocional de um elenco, influenciar diretamente na confiança dos jogadores e, muitas vezes, decidir quem será lembrado como ídolo. Para Vitor Roque, com apenas 20 anos de idade e recém-chegado ao Palmeiras, esse apoio pode ser a diferença entre crescimento e frustração. A mesma torcida que empurrou Marcos, Dudu e Evair ao status de lendas tem hoje nas mãos o poder de acolher um jovem promissor em desenvolvimento. A pressão sobre quem custou 27 milhões de euros, ou seja, 163 milhões de reais, já é grande, mas o carinho da arquibancada pode equilibrar esse peso. Torcedores são parte ativa no roteiro de cada atleta. Então a pergunta é: queremos ajudar a escrever a história ou apenas julgá-la? E é nessa atmosfera de paixão e opinião que chegamos ao momento de encarar diretamente as críticas de Mauro Betting. Vamos avançar? No dia 7 de julho de 2025, Mauro Betting afirmou: "Eu esperava mais do Vitor Roque. Ele é o jogador mais caro do Palmeiras." Uma frase que à primeira vista parece definitiva. Mas será que ela é justa? Vitor Roque custou 27 milhões de euros, ou cerca de 163 milhões de reais. Um investimento alto, sim. Mas será que 5 jogos em um torneio internacional são suficientes para decretar fracasso? Quando analisamos o desempenho dele em campo, movimentações estratégicas, desarmes ofensivos, participação em jogadas decisivas, vemos um jogador comprometido, em crescimento, e que não se escondeu. Mauro tem razão ao esperar mais, como todo torcedor. Mas a crítica precisa vir acompanhada de contexto e empatia. Aliás, o próprio futuro pode ser o maior contra-argumento. E é justamente sobre esse potencial que vamos conversar agora. Por trás de cada crítica, existe uma possibilidade: a de que o jogador ainda não atingiu seu auge. No caso de Vitor Roque, essa possibilidade é muito mais que uma aposta. É uma realidade em formação. Com apenas 20 anos de idade, Roque já demonstrou qualidades raras: explosão física, capacidade de finalização, leitura de jogo e entrega constante. Se voltarmos aos seus números na Seleção Brasileira Sub-20 e às atuações pelo Atlético Paranaense antes de chegar ao Palmeiras, vemos um padrão: evolução contínua. Foram 16 gols em 32 jogos no último ano antes da transferência. E nos treinos comandados por Abel Ferreira, relatos indicam que ele é um dos jogadores que mais se dedicam fora das câmeras. O investimento de 27 milhões de euros, equivalente a 163 milhões de reais, é alto. Mas a expectativa é ainda maior, porque o talento está lá, pedindo tempo para florescer. Estamos quase no fim. Agora é hora de amarrar toda essa jornada com uma mensagem final e um convite à reflexão. Ao longo desses minutos, revisitamos trajetórias, desconstruímos julgamentos apressados e enxergamos Vitor Roque com outros olhos. Não como uma simples estatística,
mas como um atleta de 20 anos de idade que carrega um projeto ambicioso nas costas. Um jovem que custou ao Palmeiras 27 milhões de euros, ou cerca de 163 milhões de reais, e que ainda está escrevendo as primeiras páginas de sua história. A crítica existe e é legítima, mas ela nunca pode ser sentença. O futebol é feito de ciclos, de retomadas, de aprendizados, E cabe a nós, como parte da comunidade palmeirense, escolher o papel que vamos desempenhar. Ser parte da pressão ou da redenção. Porque, no fim das contas, toda cobrança carrega um poder, o de afundar ou impulsionar. E Vitor Roque, com talento e coragem, está pronto para provar seu valor. E se você chegou até aqui, é porque também acredita que uma história não pode ser contada por um recorte isolado. Vitor Roque, aos 20 anos de idade, é mais do que o atacante que custou 27 milhões de euros, ou 163 milhões de reais. Ele é um símbolo da esperança, da renovação e da paciência que o futebol brasileiro tanto precisa. Se esse vídeo te fez repensar, refletir ou enxergar um pouco mais fundo, já valeu a pena. Agora, o convite é para você. Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo com quem ama futebol e se inscreva no canal para seguir acompanhando essa jornada. Porque aqui, a conversa nunca termina no apito final. E quem torce junto, cresce junto. Valeu demais por assistir. E até o próximo capítulo dessa história verde e branca.